galera, sejam bem-vindos a mais uma sessão do Vendas B2B Summit. Estou aqui com o Diego Wagner, CEO da MeTime, pelo terceiro ano consecutivo, está aqui desde o iniciozinho. Cara, se eu não me engano, eu acho que em 2017, na nossa primeira edição, você deve ter sido assim, um dos primeiros confirmados de todos. Assim. Então, tá com a gente desde o início aí. Diegão, obrigado demais pela parceria de sempre. É sempre muito bom trocar ideia com você. Imagina, Bounds. Obrigado você pelo terceiro convite. Sim, eu lembro, 2017. Fui um dos palestrantes quando o Vendas B2B Summit estava começando e é legal ver ele crescendo, ganhando corpo e o convite continuando a vir, né? Não me deixa fora da quarta edição, não. Já está convidadíssimo já para o ano que vem. Vamos ver se a gente faz algo maior ainda e melhor. Estamos fervendo aqui de ideias já para o ano que vem. Boa. Mas, Digão, para quem não te conhece aqui, não te conhece ainda, se apresenta para o pessoal aí, fala um pouquinho sobre sua trajetória e o que vocês estão fazendo aí na MeTime. Bom, pessoal, como o Baldos me apresentou, meu nome é Diego Wagner, sou cofundador e CEO da MeTime, mas eu trabalho com startups e estou nesse mundo há pouco mais de 7 anos. Então, a MeTime é a terceira empresa na qual tive a oportunidade de empreender, e a segunda com os mesmos sócios, o Diego Cordovez, o Vitor, com os quais eu já trabalho há algum tempo. E desde final de 2015, começo de 2016, a MeTime desenvolve tecnologia e serviços para times de inside sales. Então, o nosso objetivo é ajudar empresas que trabalham com vendas remotas, ou seja, vendas onde não existe contato presencial com o cliente, onde tudo acontece por e-mail, telefone e videoconferência, a performarem melhor e fazerem vendas de uma maneira mais consultiva e efetiva. Então, a gente desenvolve um produto, uma plataforma para isso e também buscamos desenvolver serviços, sem contar no conteúdo, né? A gente trabalha bem forte nessa frente de educar o público em relação a inside sales. Então, se que eu puder compartilhar com vocês aqui vai ser um prazer. Boa, boa. Todo mundo conhece o conteúdo de vocês. Cordovez já virou popstar com podcast. E eu sou muito fã também do blog de vocês, que é sempre fantástico. Estão com certificação, né? Esse ano, desde o ano passado. Boa, boa, boa. Valeu, obrigado por lembrar. Conteúdo sempre de primeiríssima qualidade. E, Diego, então a gente vai falar um pouquinho hoje sobre Inside Sales, naturalmente. E você escolheu um tema que é como planejar hoje o resultado de amanhã. Naturalmente, as coisas não acontecem do dia para a noite. Resultados e crescimento acelerado vem de um trabalho anterior aí de estruturação, de tem que plantar antes de colher, né? O que eu mais me deparo aí no mercado é as pessoas querendo transformar do dia para a noite. Não é bem assim que acontece, né? Não é nada assim. Demora para tu conseguir plantar a sementinha de uma operação de side sales, vê-la crescer, começar a enxergar aqueles resultados previsíveis que todo mundo quer. Mas eu acho que a ideia para esse painel específico nasceu não de entender que demora para ter um resultado, mas sim de evitar que a empresa fique num loop de curto prazo para sempre. Né? Porque é muito comum a gente olhar para operações de inside sales e vendas em geral e ver a empresa sempre correndo atrás daquela meta de final do mês. Então, o mês começa mais tranquilo, daí começa a ganhar velocidade ali em novos deals surgindo na metade do mês, e no final do mês aquela loucura, ligando para o cliente até 11 da noite, enviando contrato, negociando cláusula que nunca foi negociada antes, e flexibilizando acordos. Então, isso é algo que a gente vê muito, e não tem nada de errado nisso. Né? Isso faz parte de uma operação comercial. Agora, o que existe de errado é quando isso acontece todo mês, e todo mês, e todo mês. E esse curto prazo acaba se tornando a norma. A empresa não pensa mais em planejar o médio e longo prazo de como eu vou evitar que eu tenha esse tipo de efeito sanfona no funil e esse estresse de final do mês. E ela meio que fica acomodada com essa situação. A gente quer discutir aqui como evitar isso. Como tu pode se planejar para que, agora eu preciso fazer sacrifícios de curto prazo. Minha equipe de vendas vai ter um burnout,
eu vou começar os novos meses sempre com o funil um pouquinho mais vazio, mas eu já estou tomando medidas para que daqui a 3 meses, 6 meses, isso esteja no passado. Então, a gente quer discutir como fazer isso. Boa, boa. Acho que todo mundo vai estar super interessado nisso, porque realmente, concordo plenamente, a gente pensa muito no curto prazo, e por isso que a gente vê esses resultados, meses ótimos, meses horrorosos. A gente depende muito, acaba não se planejando muito bem com geração de demanda, com tudo isso. Isso acaba refletindo no bottom line. Cara, eu não sei se é porque eu tô tomando muito vinho ultimamente, Bounds, vou ser sincero com toda a audiência. Quando eu tava montando e pensando sobre esse painel, eu só vinha com analogia de vinho, então eu vou usar várias, tá? Já peço desculpas antecipadas, mas, cara, eu acredito que tu vai curtir. Eu acredito Coisa que, boa. conhecendo um pouquinho, tu vai gostar das analogias planejadas. Coisa boa. Adoro tomar um vinho. Agora tá ficando frio aqui nessa cidade, né? Vamos ver se a gente aproveita essa temperatura. Mas vamos lá, cara. Você elencou 4 grandes pilares para evitar que isso aconteça. Compartilha com a gente quais são. Na verdade, são 4 pilares de inside sales, né? Para uma operação de vendas remotas funcionar e rodar, a empresa precisa prestar atenção em 4 pontos. Primeiro são leads, as oportunidades que ela vai prospectar. Segundo são os vendedores, né? As pessoas que vão abordar esses leads e transformar leads em reuniões, reuniões em vendas. A terceira é o processo comercial, então o passo a passo para executar uma boa venda. E por último é tecnologia, então plataformas para suportar esses processos e essas conversas com os clientes remotamente. Então a gente vai tentar abordar cada um desses pilares com esse enfoque de como eu planejo esse pilar para ter resultado no médio e longo prazo e não ser aquela loucura. Boa. Começando por leads. E é comum a gente ver empresas dando um papel secundário para os leads dentro do processo comercial. Então, pensando, olha, eu preciso contratar vendedor, eu preciso ter um processo, e daí depois a gente descobre de onde vão vir as oportunidades. E normalmente ela terceiriza isso para o vendedor. Olha, vai para o Google, digita aqui farmácias, a gente está prospectando farmácias, pega o telefone e sai ligando. Ou ela pega uma lista antiga que estava lá empoeirada no CRM da empresa e contatos que a empresa não conversa há anos e fala, vamos prospectar essa lista que estava aqui parada. E isso é um grande erro das empresas, porque é possível que a parte de leads seja a parte mais importante de todo o processo. Eu e o Rui, que é o head de vendas aqui da MeTime, a gente está fazendo o mesmo curso de gastronomia. E a primeira aula o chefe falava, olha, eu vou ensinar para vocês o segredo de boas receitas. Ingrediente, ingrediente, ingrediente. Então, segundo ele, para tu fazer um ótimo prato de gastronomia, tu precisa de ótimos ingredientes. E na venda é mais ou menos a mesma coisa. Para o vendedor fazer uma boa venda, uma venda redonda, centrada no cliente, que vai trazer retorno para ambas as partes, empresa e cliente, ele precisa de bons leads. Então, seja o gestor comercial, seja o marketing, não importa quem é responsável por isso, tem que se fazer a seguinte pergunta. A minha fonte de leads, ela é finita ou ela é, de certa forma, infinita? Né? Nenhuma é infinita, mas eu já vou me explicar. Se eu trabalho com leads outbound e eu tenho uma lista de 500 leads e eu gasto 250 por mês, eu sei que daqui a 2 meses eu vou ficar sem combustível. Da onde vão vir os leads para o mês 3 e para o mês 4? Né? O gestor tem que se preocupar com isso e ele tem que dedicar tempo a encontrar a melhor fonte de oportunidades para os vendedores. Quem sabe a coisa é o que ele pode fazer que mais vai ajudar eles a ter uma boa performance. Então, é importante olhar para isso. Agora, se eu trabalho com leads... Inclusive, Diego, eu acho que eu entrevistei o John Barrows, né, nesse Vendors Summit, e ele falou que acho que até uma frase, não sei se é do Aaron Ross, mas assim, que um pipeline cheio de qualidade absolve quase todos os pecados que uma operação comercial pode ter. Então, se você tiver ali de qualidade e abundância, mesmo se o seu processo não for dos melhores, né, mesmo se você tiver ainda... Se o discurso não estiver perfeito... ainda assim, talvez seja variável, como você falou, talvez seja a mais importante de todas. Isso resolvido, mesmo com processo mais ou menos, sem tecnologia, o pitch meio assim, a gente consegue ainda vender, né? Sim, a empresa vai crescer. Se ela tiver um bom funil, um bom pool de oportunidades para prospectar.
Falei de outbound ali, putz, outbound tem que se preocupar. Quantos leads eu tenho, da onde vão vir os leads para o próximo mês ou para o próximo trimestre. Inbound já é um pouquinho diferente, né? Inbound, às vezes, já tem um volume de leads orgânico e isso acaba vindo todo mês o marketing vai te entregar 1000 oportunidades, então a tua preocupação é menor. Mas eu recomendo a empresa fazer a seguinte avaliação. Olha, eu tenho leads para prospectar nos próximos 3 meses? Se a resposta for não, tu tens que trabalhar no curtíssimo prazo. Tens que encontrar leads, comprar, fazer algum AdWords, conversar com o marketing, trazer oportunidades de algum jeito para não deixar o time desabastecido. Vamos supor que agora tu tens leads para prospectar por 4 meses e depois tu vai ter que mudar a tua fonte de oportunidades, porque essa aqui vai secar. A minha sugestão é que tu comece agora a separar uma parte do teu time comercial, às vezes um vendedor ou um vendedor e um SDR, e deixar eles prospectando diferentes fontes de leads. Porque qual é um problema? Nem todas as fontes de leads têm a mesma taxa de conversão. Então, vou dar um exemplo da MeTime. Se eu estou prospectando aqui empresas de software, um perfil de cliente onde a MeTime tem um Product Market Fit muito grande, eu tenho uma taxa de conversão. Agora, se depois de um tempo eu vou começar a prospectar indústrias, eu vou ter uma taxa de conversão completamente diferente. Eu vou precisar de um outro volume de leads, com uma outra abordagem. Então, antes da tua fonte de leads atual secar, tu precisa entender, essa fonte de leads vai mudar, esse perfil de lead vai mudar e a minha taxa de conversão pode ser afetada. Se tu sente que ele pode ser afetada, vale a pena, antes de secar, tu começar testes com uma parcela do teu time. Assim, quando tu tiver que migrar para uma nova fonte de oportunidades, tu já vai ter uma noção das taxas de contato, das taxas de conversão. Isso vai fazer com que tu esteja mais preparado para essa mudança. Boa. Aqui durante o evento também a gente tive uma conversa com o Felipe Nefa da Smart Talk e a gente falou um pouquinho sobre aquela questão de marketing, dentro daquela linha de pensamento do Robert, de atribuir valores financeiros para os leads com um perfil diferente, porque leads, nem todos os leads são iguais, né? Dependendo do canal, do perfil de cliente, eles podem ter taxas distintas. Totalmente distintas. E, consequentemente, na hora de fazer esse alinhamento entre marketing e vendas, isso precisa estar muito claro, né? Super claro. Então, tentando resumir aqui, primeira coisa que tem que se perguntar sobre a tua fonte de leads. Até quando ela vai me entregar oportunidades? Menos de 3 meses, foca num plano de curtíssimo prazo. Mais de 3 meses, já começa a pensar em testar as diferentes fontes de leads para te entender como ela vai se comportar. E daí, indo para a minha analogia do vinho, e às vezes tentando para sedimentar o conhecimento, pode ter certeza, se tu visitar uma vinícola, tu vai perceber que onde o produtor gasta mais tempo é separando os baguinhos de uva que vão de fato ser transformados em vinho, né? Eles colhem ali, na maioria das vezes manualmente, eles têm uma esteira, e onde os caras vão manualmente tirando uvas que não faz sentido para eles fazer parte da produção, porque não são uvas boas o suficiente. E é a mesma coisa, pessoal, vamos encontrar quais são as uvas boas o suficientes para enviar para os nossos vendedores. Maravilha, show de bola, concordo 1000%. Eu acho que esse talvez seja o problema que nas operações que eu acompanho, assim, que tem mais variabilidade, que as pessoas realmente falta muito planejamento aí para ter uma geração constante de lead de qualidade, realmente é um ponto muito importante. E uma operação comercial que tem uma previsibilidade de médio e longo prazo, né? Então, de fato, ponto fundamental. Ingredientes. Ponto 1 foi. Ponto 2, vendedores. E esse é um ponto difícil de trabalhar, porque não depende só do gestor comercial, não depende só da empresa. Existe uma dependência grande dos próprios vendedores, né? Afinal, tu traz pessoas para dentro, essas pessoas, esses vendedores, cada um tem os seus objetivos, seus anseios, suas aspirações profissionais, e 1 milhão de coisas podem acontecer com eles desde o momento que tu contrata até o momento em que ele vai performar como tu imaginava, como a tua planilha do Excel imaginou que ele ia performar, tá? Então, o que eu posso discorrer sobre isso é que a empresa tem que prestar muita atenção e tem que fazer a seguinte pergunta: quão dependente eu sou
do número de vendedores que eu preciso ter para atingir a minha meta. E eu li um artigo muito interessante que correlaciona isso com o ticket médio. Ele diz, quanto menor o teu ticket médio, maior é a tua dependência do teu número de vendedores do processo de recrutamento. Daí ele usava um exemplo muito simples. Vamos supor que o teu ticket médio seja R$1.000, tenhas uma meta de R$50.000 por mês e tenhas 5 vendedores. Nesse cenário, cada um dos vendedores precisa converter 10 contas, tá? Por mês. Depois, sei que estou falando um pouco rápido, pessoal, mas depois se a gente botar no papel, vocês vão ver que é exatamente isso. Se nesse cenário eu perder um vendedor no mês, eu fico com 10 contas em haver, ou seja, cada outro vendedor precisa fechar 2 ou 3 novos clientes só para eu conseguir atingir a minha meta. Esse é o cenário onde a empresa tem um ticket médio baixo. Agora, se eu vendo projetos de 500 mil a 2 milhões, pode ser que um vendedor, em 2 ou 3 deals naquele mês, bata a meta da empresa no semestre. Então, a tua empresa é muito menos dependente de um alto volume de pessoas no processo comercial funcionando muito bem em conjunto, assim, quase como se fosse engrenagens. Daí mesmo vem o nome de máquina de vendas, ou o termo surgiu dessa ideia, de várias pessoas trabalhando de uma forma bem sinérgica em conjunto. E o que eu posso dizer? Se tu tens tickets médios super altos, o que tu precisa é encontrar alguns bons vendedores e garantir que tu tenhas um product market fit super claro e que eles estão bem munidos de informação para fazer vendas. Agora, a dificuldade maior está no outro lado quando tem ticket médio pequeno. Nesse caso, tem que prestar atenção em 3 coisas. Primeira, velocidade de recrutamento. Tá? É muito comum que, se a tua empresa for preocupada com cultura e tu queira trazer as pessoas certas para dentro, tu demore de 1 a 2 meses para recrutar um vendedor depois que tu começou o processo. Tu vais ter que conversar com umas 5 a 10 pessoas para conseguir recrutar um. Então, se para bater a meta tu precisa de 3, 4 novos vendedores, olha o volume de tempo que tu vai ter que dedicar a essa parte de recrutamento. Então, não subestime ela, é super importante. Segundo, ramp-up. O vendedor ele não performa o 100% do que ele pode assim que ele é contratado. Em média, ele demora de 3 a 6 meses para chegar em 100% da meta que tu estipulou para um vendedor. Então, quando você for planejar o resultado da sua empresa, no médio e longo prazo, pense que aquele vendedor que vai entrar em junho na tua empresa, ele só vai estar performando, provavelmente, como tu imagina, em novembro, em dezembro. E tu tens que contabilizar isso no teu fluxo de caixa e nas tuas previsões. E por último... Não, eu fico lembrando quantas vezes já participei de planejamento de vendas onde a gente esquece. Onde no passado a gente esquecia de dimensionar bem essa questão de tempo de recrutamento, e principalmente tempo de ramp-up, porque acho que a gente ainda, muitas vezes, e faz toda a diferença. É impossível você fazer um planejamento adequado se você não levar em consideração esses 2 pontos, né? E tem um terceiro que é ainda mais esquecido, tá, Bounds? Que é as taxas de demissão. Tem 2 coisas que podem acontecer. Pode ser que alguns dos contratados não se adaptem bem à rotina de vendas, à rotina da empresa, à cultura da empresa, e vocês, como gerentes comerciais ou CEOs, vão demitir eles. Ou eles mesmos podem pedir demissões. E essa taxa pode variar de 5% se tu faz contratações muito rigorosas, até 20%, 25%. Não é incomum. E tu tens que contabilizar isso. Então, idealmente, tu recruta mais do que tu precisa performando no final para contabilizar essa taxa. Então, olhar para esses 3 fatores, velocidade de contratação, tempo de ramp-up e taxa de demissão, vai permitir que tu consiga simular melhor quantas pessoas tem que trazer para dentro da operação para atingir a tua meta de médio e longo prazo. Eu acho que quando você acaba negligenciando isso, a gente acaba segurando, você deixa de demitir gente ruim e acaba contratando gente de qualquer jeito, né? Porque você está dependente, você precisa, no plano do seu planejamento, você precisava daquela pessoa, então você acaba ou mantendo gente ruim dentro do time ou trazendo gente ruim, que é pior. Eu acho que os 2 são ruins, mas para mim é pior trazer pessoas ruins para dentro, porque daí
o erro foi teu, sabe? Se a pessoa ruim está dentro da tua empresa, é porque tu selecionou a pessoa ruim de início. Então, quer estancar, digamos, algum tipo de perfil que não está funcionando bem na tua empresa e não está satisfeito, deixa de contratar aquele perfil. E a minha dica do vinho, a minha analogia, tem a ver com isso. Eu conheço muitas operações comerciais que têm uma política bastante rígida em relação a não performou até determinado percentual mínimo da meta em 3, 4 meses, a gente demite o vendedor, não vai dar certo. Eu particularmente não gosto muito dessa linha de raciocínio e a gente trabalha de uma forma diferente na MeTime, que é o seguinte: a gente foca em trazer as pessoas certas, que tem muito fit cultural, e em pessoas com as quais a gente quer trabalhar e nas quais a gente acredita no potencial de longo prazo. E daí a gente vai trabalhar com essa pessoa até o momento em que ela vai estar performando super bem. A gente vai dar injeção de confiança para ela, não importa se vai demorar 2 meses, não importa se vai demorar 8 meses. E a analogia do vinho é mais ou menos assim. Assim que tu acabou uma produção de vinho, assim que tu acabou de espremer a uva e extrair o primeiro lote, aquele vinho não tá bom para tomar na maioria das vezes. Ele é um vinho tipo, super ácido, não desce bem. Normalmente ele passa meses ou anos num barril de carvalho ou em algum outro tipo de forma de descanso para que ele consiga apurar o sabor e daí sim ele esteja perfeito, ótimo para beber e vai trazer um bom resultado para a vinícola e para quem for consumir aquele vinho. E um vendedor, eu acredito que é a mesma coisa. A empresa tem que encarar o seu time da mesma forma. Contrate pessoas que sejam muito boas e entenda que elas vão levar um bom tempo para maturar. E se tu contratou bem, dedique o tempo para elas maturarem, porque depois o produto vai ser bom e tu vai colher os frutos disso. Boa. Até porque a gente, Inside Sales é algo muito novo no Brasil, né? Uhum. Ninguém tem formação nisso. Não. Poucas pessoas tiveram boas experiências com isso. A gente tem algumas boas escolas, são empresas que formam boas pessoas, mas ainda são muito poucas, né? Então, tem que ter um pouco de paciência e investir em desenvolvimento, né? O Jaco vai participar também dessa edição, o Vanderkoy, e ele tem um pensamento bem legal de trabalhar permanentemente, constantemente em desenvolvimento. E eu acho que é por aí, né? Não dá para exigir de alguém que saiba fazer inside sales no Brasil, já que é algo que tá todo mundo aprendendo junto, né? Cara, tua colocação foi ótima. Nós aprendemos muito e fomos influenciados pelo pensamento do Iaco nesse sentido, tá? De investir nas pessoas no longo prazo, investir em treinamento e no relacionamento dessa pessoa com a empresa. E, cara, é um dos grandes mantras que a gente usa aqui e que eu adoro compartilhar com as pessoas. Boa. Legal. Terceiro ponto, processo comercial. E nesse pilar, para tu ter resultados previsíveis de longo prazo, ele é até um pouco contraintuitivo, tu não pode mexer muito no processo. Acho que é um pouco diferente dos outros pontos. Normalmente, quando nós vamos discutir uma operação comercial com um cliente que não está performando bem, ou com um potencial cliente, ele fala, cara, eu preciso mudar o meu processo. É a primeira coisa que é apontada como o vilão da história porque os resultados não estão vindo. Dificilmente o problema está no processo, na maioria das vezes está em discurso de vendas e no discurso comercial, mas por algum motivo ele acha que o processo não está bom o suficiente, daí ele quer mudar o processo. E se daí daqui a 2 meses o resultado ainda não veio, vamos mudar o processo de novo. E o problema que isso causa é que tu não tens previsibilidade nas métricas do processo. Então, na taxa de passagem de uma etapa para outra do funil, na taxa de conversão, isso não é previsível porque tu não tem um track record de dados. E cada vez que tu muda isso, tu tem que esperar um novo processo de 3, 6 meses para tu começar a ter um cheiro se aquilo vai ou não funcionar. Então, antes de mudar um processo comercial, a minha sugestão é que a empresa realmente pare e faça um stress test do seu pensamento. Cara, é realmente aqui que está o problema? Não pode ser que ele está na minha precificação, não pode ser que está no nível de treinamento dos meus vendedores, não pode ser que está nos leads, porque como tu falou, se o vendedor é bom e recebe leads bons, cara, o processo que for, algum resultado vai estar vindo, entendeu? Algum resultado vai estar vindo. E deixa para trabalhar em processo em ajuste fino. Putz, está vindo algum resultado, agora a gente quer
catalisar esse resultado, a gente quer trazer mais dele, legal, vamos olhar para o processo. Mas evita mexer nele em períodos menores de 6 meses. Isso vai ser horrível para quando tu quiser avaliar de fato o resultado que estás atingindo e depois melhorar ele. Boa. Essa questão, isso é muito comum mesmo, né? A gente acaba mexendo demais e perde totalmente o referencial de métrica, taxa de conversão, que era daqui para cá, agora você quebrou isso em 2 e você perdeu totalmente o referencial, você não... E nessa, eu acho que, assim, eu gosto de falar isso, eu já falei isso num monte de entrevista, mas o Rigonati, eu perguntei uma vez para ele por que algumas empresas no Brasil estavam crescendo tão rápido, né? Ele investe na RD na ONU, e ele falou, cara, eles aprendem muito rápido. Acho que aprender tem muito a ver com você medir, entender o comportamento, saber onde estão os problemas. Toda vez que você mexe em tudo, você perde referencial e você começa de novo, né? Então, realmente, tem que ter muito cuidado nessa hora. É boa. E se vocês quiserem prestar atenção em 3 métricas que vão ajudar vocês a entender como aquele processo comercial vai performar no longo prazo, olha para 3 coisas só. Taxa de passagem nas etapas do funil. Isso vai dizer se existe um gargalo em alguma parte onde vocês estão perdendo muitos deals. Segundo, taxa de conversão. Então, do que entra para o funil, o que é convertido em cliente. E por último, ciclo de vendas. Ciclo de vendas é importante porque quanto menor for o teu ciclo de vendas, maior vai ser a tua capacidade de aprender rápido, como tu acabou de falar, né, Bounds? Porque tu itera muito rápido, tu começa e termina um processo com velocidade, sei lá, em 20, 30 dias. E o melhor disso não é ter o ciclo baixo em si e conseguir converter clientes com velocidade. O melhor disso é poder aprender rápido e implementar melhorias no discurso ou na entrada de leads de uma forma com velocidade. Agora, se tens um ciclo de vendas de 4, 5, 6 meses, tu demora mais para adquirir conhecimento, entender como os deals se comportam no funil. E pensa, se tu fica mudando o processo a cada 3, 4, 5 meses, tu nunca acaba passando por um ciclo completo desses deals. Então, é importante que tu entenda como o ciclo de vendas impacta no tempo que tu pode esperar, ou que tu deve esperar até modificar o processo e aprender com ele. Boa. Acabei de entrevistar hoje também o pessoal da TOTS, o Marcos da TOTS, e ele estava falando dessa dificuldade que eles têm de ciclos muito grandes e dois pontos. Uma dificuldade de aprender e no caso deles, tem tem engenheiro de vendas, tem especialista, tem viagem, encarece também, acaba demais o processo. Mas realmente, ciclos muito longos acabam atrapalhando muito essa história de aprender, né? Tu podes daí tentar medir métricas mais intermediárias. Por exemplo, se tu tens um ciclo de vendas longo, é muito provável que tu vendas tickets maiores para empresas de médio e grande porte, né? Por isso que demora para ser tomada uma decisão. Tu podes começar a medir número de deals que avança para uma reunião com o diretor. Por quê? Porque se o diretor foi envolvido, significa que tu estás dando um passo para frente naquele negócio, né? O champion ali está levando aquilo para cima e o negócio está andando para frente. Então, se tens um baixíssimo percentual dos deals indo para uma próxima reunião com o tomador de decisão, cara, tem alguma coisa errada, posso mexer antes. Mas eu tenho uma altíssima taxa de deals indo para um próximo passo, mas ainda não fecharam porque o ciclo é longo, mas eu já tenho um feeling que o negócio está indo bem. Ou um outro exemplo que alguns clientes nossos usam, percentual dos deals que foram até compras. Compras é a área da empresa responsável por negociar, né? Por pedir desconto, por chegar no melhor preço possível para aquela empresa. Se o deal chegou até lá, é porque alguém falou, eu quero comprar isso, agora negocie. E depois podem ter mais 2, 3 meses de contrato. Mas se o teu negócio está chegando lá, está no caminho certo. Então, tentem pescar métricas intermediárias que te dão um indício se o processo comercial está na direção desejada. Boa dica. Legal. E, por último, tecnologia, pessoal, o quarto pilar. E uma coisa que eu compartilho em todas as apresentações que eu faço, pessoal, usem tecnologia para escalar. Eu provavelmente falei isso em algum das minhas passagens pelos Vendas B2B Summit, mas eu gosto de reforçar, porque tecnologia, ele não vem para salvar uma operação comercial, ele não é aquele
herói inacreditável que vai fazer um resultado inexistente se transformar num puta resultado. Ele é um catalisador. Ele serve para pegar um resultado que é X e transformar em 2x, 3x. O primeiro ponto é enxerga essa tecnologia dessa forma. Um segundo ponto, e era uma coisa que eu sempre sentia falta aqui na MeTime, no nosso mercado, e eu quero compartilhar mais com as empresas no geral. Hoje, quando uma empresa não está 100% satisfeita com um determinado serviço, tecnologia, ele começa a buscar soluções parecidas, análogas, começa a buscar por outras opções no mercado. E eu fui conversar com meu tio, que tem uma tinturaria em Brusque, e já é um negócio de muitos anos, e ele falou para mim: Diego, todo ano os meus clientes vêm para mim e falam, olha, ano que vem eu vou crescer 70%. Tu vai conseguir me atender? Porque eu vou precisar de mais isso, isso, aquilo. E é uma coisa que eu sinto falta, eu quero motivar nas nossas conversas com os clientes, cara, o que tu pensa em fazer no ano que vem? Porque se eu começar a me planejar agora, eu como fornecedor de tecnologia, pode ser que quando tu precisar, seja dessa funcionalidade ou desse tipo de suporte, eu já vou ter pronto para te oferecer. E assim, como tu estás planejando que tu vai precisar de tecnologia para longo prazo, eu vou poder te entregar. E tu não vai precisar lidar com os problemas e dificuldades de mudar de um stack para o outro e por aí vai. E não só para a MeTime, para os nossos concorrentes, para soluções análogas de outro setor. Eu acho que se isso acontecesse mais entre empresas que desenvolvem tecnologia para vendas e os seus clientes, ia ser melhor para nós, para os clientes, para o mercado em geral. Então, é isso que eu recomendo nesse sentido. Planejem o que eu vou precisar, eu quero crescer 50% do ano que vem, o que eu vou precisar que os meus fornecedores de tecnologia me entreguem. Eu vou precisar disso, disso, disso. Vou conversar com eles. Vou ver se a gente pode construir isso a 4 mãos. E se for construído a 4 mãos, vai ser melhor para todo mundo. Com certeza. Trocar de ferramenta é sempre traumático. É um parto, né? cara. E realmente, parando para pensar aqui se falando, eu acho que é um tipo de coisa que a gente conversa pouco e pode reduzir muito atrito, muito problema lá na frente. E assim, queria só também reforçar essa história de que tecnologia não adianta automatizar o que está mal feito, né? Você escala, se tem um processo ruim, eventualmente as ferramentas até podem ajudar a trazer algumas boas práticas que já vêm dentro da ferramenta, mas essencialmente, né, não vai consertar um processo ruim, né? Você vai fazer mais, talvez automatizar coisas ruins que você faz, mas é super importante ter o processo bem desenhado antes de pensar em ferramenta. Pensa na seguinte analogia. Vamos supor que tu tens um rádio com muito ruído. A gente mesmo tinha que gravar essa gravação hoje no começo da tarde, estamos gravando no final, porque o meu microfone estava com muito ruído. Eu propagar isso, eu comprar uma caixa de som mais potente, fazendo analogia com uma plataforma, só vai propagar um ruído ruim de uma forma muito maior. Então, não adianta trabalhar dessa forma, né? Tu precisas antes resolver esse ruído e depois propagar uma mensagem mais clara, propagar um resultado melhor. Até porque investimento em tecnologia tem um investimento de tempo, e que também é um esforço de longo prazo e muitas vezes acaba sendo muito prejudicado por essa etapa que deveria ser um pré-requisito, não é bem estruturado e você faz grandes investimentos e muitas vezes demora ou nunca vai ver o retorno daquilo. Então, acho que é uma excelente dica também. Show de bola. Então, pessoal, com isso a gente encerra os 4 pilares. Lembra? Leads, vendedores, processo e tecnologia / plataforma. Eu espero que com essas dicas vocês consigam pensar, principalmente no segundo semestre de vocês, onde eu quero estar lá em dezembro, no final do ano, que resultado eu quero atingir e que perguntas eu tenho que me fazer sobre cada um desses 4 pontos para ver se eu estou no caminho certo. Acho que esse era o objetivo dessa conversa, desse bate-papo. Excelente. Eu acho que pensamento de longo prazo é o que culturalmente a gente tem pouco, né? E nas áreas comerciais, com a pressão de resultado para ontem, eu acho que é super difícil planejar em vendas, porque existe uma pressão muito forte, a gente acaba se atropelando, a operação acaba consumindo a gente. Então, acho que é algo que vale a pena reforçar para o mercado essa importância, até porque os resultados não acontecem do dia para a noite. A gente sempre fala que não existe forma certa absoluta de se fazer isso, de vender. Então, a gente precisa testar, precisa aprender. Então, a gente precisa ter
esse pensamento de longo prazo aí e começar a plantar para colher lá na frente. Diegão, obrigado demais por estar mais esse ano aqui com a gente, pela parceria de sempre. Se o pessoal quiser saber, trocar mais ideias contigo sobre vendas, ou sobre planejamento, ou sobre inside sales, ou quiser saber mais sobre a MeTime, qual que é os melhores canais para entrar em contato com vocês aí? Pessoal, para quem quiser aprofundar nessa discussão, o meu e-mail é diego@metime.com.br. Fiquem à vontade para compartilhar dúvidas ou feedbacks dessa conversa, desse painel. Se vocês quiserem conhecer mais sobre a MeTime específico, nosso site é metime.com.br. Fiquem à vontade para ir lá, conhecer um pouquinho do que a gente entrega para o mercado. Vai ser um prazer começar uma conversa com quem tiver fit/interesse. Boa. Diego, obrigado demais, cara. E até ano que vem. Imagina. Um abraço. Até ano que vem. Até 2020. Abraço. Tchau, tchau.